Bom, eu não quis de jeito nenhum perder esse momento que é tão importante, né, para a nossa sociedade, né, dar continuidade. Estamos iniciando agora a programação científica elaborada aí por Sandra e sua equipe, claro que com acompanhamento de toda a diretoria também, mas assim, é com muita alegria que a gente dá início a esse ciclo de várias atividades, né, que eu acho que Sandra, de repente, pode voltar a explicar um pouquinho mais como eles organizaram, qual foi o propósito, ao redor de que eixos eles vão estar girando as atividades, e dar as boas-vindas à Ana Cláudia Gavião e falar um pouco da nossa alegria de tê-la aqui nesse momento, né, expondo o trabalho dela, expondo as ideias dela, né, assim, é com muita realmente emoção pelo momento e muito entusiasmo da gente fazer uma boa jornada, da gente poder pensar coisas interessantes e já tudo isso em preparação às atividades maiores científicas que a gente vai ter durante o ano, né? Os congressos tanto da FEBRAPS como da IPA. Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Tenho certeza que vai ser uma reunião extremamente rica. Estou lamentando um pouco não ficar para escutar, mas o que a nossa convidada, a nossa ilustre convidada vai ter para nos dizer e os comentários de todos vocês. Mas eu sei que eu não vou aguentar. E eu passar vexame, ficar dormindo aqui na frente de vocês. Eu prefiro dormir na minha cama. Viu? Mas dou por iniciada a sessão. Ana Clara, muito, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco. E vou ficar um tempinho e depois vou sair a francesa, né? Ou melhor dito, a italiana, e vou aqui me retirar para o dia seguinte. Bom, vamos lá. Com a palavra, nossa diretora científica, Bom Sandra descanso, João. Dinora, e merecido. Aproveite aí com sua família, que são Obrigada, duas áreas obrigada. importantes da vida, né? A gente tem que se conciliar aí, Com e certeza. as duas são valiosas e marcam a trajetória da nossa vida, não é? Mas, como a Dinora falou, muito obrigada por as suas palavras, mas assim, como a Dinora falou, hoje a gente está abrindo, né? Vocês todos sabem, estamos abrindo nossas atividades científicas dessa nova gestão, não é? E é com muita alegria que a gente está recebendo a Ana Clara Gavião. Eu vou apresentá-la já já, mas só para contextualizar o que a gente já falou, não é, algumas vezes, nós organizamos nossas atividades em dois eixos, não é? No eixo teórico, que é esse que dá início à nossa atividade, e o clínico. E o interessante é que essa palestra de Ana Clara, ela vai servir para dar sustentação e esclarecimento também, justamente para a mudança clínica que a gente gostaria de trazer para a nossa sociedade, né? Alinhando as discussões clínicas a esse modelo que hoje já é usado em muitos lugares do Brasil, do mundo, nos congressos FEBRAPS. Não é um só modelo, mas é uma direção, que a Ana Clara vai falar muito bem sobre isso, não é? Felizmente, a nossa palestra hoje está sendo gravada, então, eventualmente, será escutada por quem não pôde vir. Mas eu queria fazer um agradecimento aqui à minha equipe diretora, da diretoria científica, que é Cristina Dias, Eveline Nogueira, Geraldo Moura, Humberto Vicente, Maria Jose e Mei. Muito obrigada a vocês por me ajudarem. E obrigada também a Eliane e a Aparecida, que sempre dão os melhores apoios. Vocês sabem, como essas questões precisam de apoio de todas as ordens. E aí eu queria agradecer especialmente, então, a Ana Clara, que... Eu estou vendo a Ana Clara, gente. Onde está a Ana Clara? Tá ali, tá bom, desculpa, Ana Clara. Então, eu gostaria de agradecer a presença dela e apresentá-la, não é? Ana Clara Duarte Gavião é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, diretora do Conselho Científico da FEBRAPS, nos anos 2024 e 25, 2025,
mestre e doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, editora do Jornal de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo entre os anos 2017 e 2020 e coordenadora do CAP, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, entre 2020 e 2024. Ana Clara hoje foi convidada e se propôs a trazer o seguinte trabalho, não é? O grupo como microscopia da relação psicanalítica, considerações sobre um modelo de working party. Então, nós teremos em torno, eu imagino que em torno de 45 minutos da fala da Ana Clara, e depois a gente vai poder conversar, discutir, eu acho que expandir um pouquinho a ideia do que ela está trazendo. O trabalho dela está muito bacana, muito consistente. Tenho certeza que todos aproveitaremos muito. A palavra é sua, Ana Clara. Muito obrigada. É uma alegria muito grande, muito especial, viu, estar aqui com vocês. Sandra, fiquei mesmo muito grata e estou muito contente mesmo com essa oportunidade. Quando a Sandra conversou comigo sobre essa possibilidade de estar aqui, me ocorreu, então, a ideia de trazer esse trabalho para vocês, que, na verdade, eu apresentei em Ribeirão Preto. Fiz só um pequeno ajuste, atualizando alguns pontos no início, mas, assim, porque a ideia é trazer mesmo um pouco também da metodologia da microscopia da sessão analítica, como é chamado Working Party, criado pelo nosso querido Cassorla, né, que nos deixou, partiu recentemente. Agora, se for possível a gente compartilhar a tela, eu gostaria de seguir o Vamos pedir aqui. texto, Se e as aí meninas já vocês estão. podem acompanhar. Deixa eu ver se elas já escutaram ou eu vou ajudá-las a. Ela já é Coisa. co-anfitriã. Já, você já está. Já está com você. Obrigada, Eliane. Como é que alguém vai compartilhar, é isso? Você quer que a gente compartilhe ou é Eu você? mesma posso Você está. compartilhar. Pode. Se Tá você certo. quiser, a gente faz isso. Não, Como não, você tá aqui. preferir. Imagina, deixa eu só ver se eu faço certinho. Peraí. Foi? Bom, bom. Sim, chegou. Está num tamanho bom? Eu acho que você pode aumentar uma coisinha, Ana Clara, ou Posso eu estou aumentar? enganada. Eu acho que está todo mais ou menos. Tem muita gente na minha fase. Aí, ó, está melhor. Está melhor? Para mim, tá. Opa, peraí que está fora da... Pronto. Mas não está aparecendo inteiro, tá? Para você? Não, só o início, Ana Clara, que está. Agora está a tela inteira. direita, Ana Clara. Agora, tá ok. Eu vou pedir se, enquanto a gente está só escutando a Ana Clara, eu acho que a gente pode desligar um pouquinho o som para evitar interrupções e depois a gente abre, né? Então, tá bom, gente, vamos lá. Eu vou fazer essa leitura e fica mais fácil para mim, para poder seguir a sequência aqui do que eu pensei, então, em conversar com vocês. Então, começando pelo meu boa noite. É um grande prazer compartilhar com vocês esse trabalho da microscopia. Eu quero agradecer a Sandra, a Dinora, toda a diretoria da Sociedade de Recife, e aproveito também para agradecer a Ana Zanella, né, pela parceria na diretoria da FEBRAPS, a Sandra Sampaio, também a Carolina Henriques, ao Alírio, né, colegas de Recife com quem as trocas têm sido de muito aprendizado, confirmando para mim quantas oportunidades preciosas a FEBRAPS se proporciona. Isso sempre falavam para mim, você vai conhecer muita gente, tudo. Enfim, está sendo assim mesmo. E os colegas de Recife
Realmente tem sido muito bom conhecer vocês. E quero prestar minha homenagem ao Roosevelt Cassola, né, o criador do Kenpat Microscopia, com quem eu tive a sorte de trabalhar durante 15 anos consecutivos, colaborando com a coordenação e desenvolvimento desse modelo clínico e de pesquisa psicanalítica também, né, sobre o qual a gente vai conversar. Quantas saudades e quanta falta faz a mim e a muitos colegas que, de algum modo, também tiveram a grata oportunidade de trabalhar com ele. E eu deixo ainda um agradecimento muito especial às colegas da equipe de coordenação do Openpat, Microscopia, que estão abraçando comigo esse desafio deixado pelo Dr. Roosevelt de darmos continuidade. Então, é a Cláudia Carneiro, da Sociedade Brasília, a Roseli Pompeimaier Galvani, da Sociedade de Campinas e de Ribeirão Preto, que já estão há muitos anos conosco. Mais recentemente, as colegas Cibele Couto, da Brasileira de Porto Alegre, a Luciana Torrano, da Brasileira de Ribeirão Preto, a Adriana Nagali de Oliveira e a Cláudia Antonelli, da Sociedade de Campinas. Um timão aqui, eu estou achando, das minhas colegas, para a gente seguir esse desafio, né? E, então, em torno da metade do ano passado, já com a cirurgia agendada, prevendo que não poderia ir ao Congresso da FEPAL, no Rio de Janeiro, em outubro, né? O Roosevelt propôs que eu coordenasse a microscopia lá, o que, a princípio, eu discordei, né? Argumentando que seria melhor desmarcar e nós informaríamos os inscritos do seu impedimento por motivos de saúde, que seria muito compreensível para todos. E ele não concordou e disse, quase me dando uma bronca. O que importa é a microscopia, não o Cassorla. E eu confesso que eu sinto, né, um pouco medo, né, dessa responsabilidade, eu admito isso, mas como nesses anos todos essa metodologia de escuta clínica trouxe para mim experiências extremamente enriquecedoras, acabei concordando que seria válido tentar manter esse tipo de transmissão psicanalítica, desde que pudesse estar comigo colegas já familiarizadas com o exercício, o que, de fato, felizmente aconteceu, está acontecendo. Então, primeiramente, eu vou fazer agora aqui um apanhado metodológico, né, de um fio da meada, como me ocorreu pensar em tudo isso que também está presente na microscopia, né? Então, aqui começando com uma citação do Freud, né, de 1912, a técnica, contudo, é muito simples. Como se verá, ela rejeita o emprego de qualquer expediente especial, mesmo de tomar notas. Consiste simplesmente em não dirigir o reparo, né, a atenção, para algo específico, e em manter a mesma atenção uniformemente suspensa, como a denominei, em face de tudo o que se escuta. Não se deve esquecer que o que se escuta, na maioria, são coisas cujo significado só é identificado posteriormente. Então, dou recomendações aos médicos que exercem psicanálise, né? É bem isso que a gente propõe na microscopia, né? A clássica atenção flutuante, que o Freud coloca aqui, né? Simplesmente é uma coisa simples, só que é muito complexa ao mesmo tempo, né? Na perspectiva da pesquisa e da produção de conhecimento como pano de fundo, vale lembrar que as teorias psicanalíticas são provenientes de observações clínicas, né? Ou seja, desde o abandono da hipnose e gradualmente deixando o método catártico e da sugestão, o Freud foi confiando cada vez mais no fluxo das associações livres do paciente, no campo transferencial, contratransferencial, intersubjetivo. Então, acho importante, assim, na minha visão, né, a intersubjetividade, ela é originária do método. Às vezes a gente fica com uma ideia que a intersubjetividade é algo mais contemporâneo, talvez com esse termo, né? Mas acho que está na essência do início do método, né? Desde o início.
É curioso o fato de que, em seus estudos sobre a histeria, de 1893, o Freud e o Breuer utilizam uma terminologia que eu considero assim, né, muito apropriada para a observação psicanalítica contemporânea, como, por exemplo, na descrição dos afetos estrangulados. Acho muito boa essa expressão, cuja memória da respectiva experiência fica isolada da consciência e transformada em sintoma. Nesse sentido, os sintomas são compreendidos como símbolos mnêmicos das lembranças suprimidas. E não precisamos restringir esse entendimento aos sintomas neuróticos, pois, como no texto Construções em Análise, por exemplo, né, em 1937, o Freud reconhece a função de simbolização, ainda que mais precária, nos sintomas psicóticos, ao admitir elementos de verdade histórica inerentes a qualquer sintomatologia, inclusive delírios e alucinações. Assim, a função psicanalítica pressupõe a apreensão de elementos estéticos com significações emocionais, que a princípio não são representadas por palavras, mas sim de forma pictográfica, condensada, simbólica, como nos sonhos e nos sintomas. No item E do 6º capítulo da interpretação dos sonhos, intitulado Representação por Símbolos nos Sonhos, o Freud observa que o simbolismo não é algo peculiar aos sonhos, mas característico da representação inconsciente, podendo ser visto na cultura popular, no folclore, mitos, lendas, provérbios e xistes. No meio digital da internet, a gente tem visto também que não faltam, né, expressões da vida psíquica inconsciente. Então, a relação simbólica corresponde a uma relíquia, né, como Freud usou essa expressão, um marco de alguma identidade anterior que, mesmo tendo uma dimensão cultural, sempre carrega significados peculiares ao contexto individual. O exemplo da escrita chinesa, o Freud destaca o aspecto da ambiguidade dos símbolos, por possuírem mais de um ou até mesmo vários significados coexistentes, cuja interpretação depende do contexto. As metáforas tecnológicas freudianas, que ele usou, né, a máquina fotográfica, o telescópio e, inclusive, o microscópio, está lá na interpretação dos sonhos, né, essa metáfora, representam os processos de percepção e registro que a mente humana faz de tudo que é vivido e das experiências emocionais intrínsecas a essas vivências, principalmente por imagens visuais, mas também por outros órgãos sensoriais continuamente arquivadas como memórias em instâncias inconscientes e reconectadas à consciência quando carregam afetos significativos que buscam continência simbólica, elaboração secundária, o que os sonhos naturalmente fazem. Então, aqui uma citação do Freud, né, da interpretação dos sonhos. Permanecerei no campo psicológico e proponho simplesmente seguir a sugestão de visualizarmos um instrumento que executa nossas funções anímicas como semelhante ao microscópio composto, um aparelho fotográfico ou algo desse tipo. Com base nisso, a localização psíquica corresponderá a um ponto no interior do aparelho em que se produz um dos estágios preliminares da imagem. Então, agora, hoje em dia, eu tenho usado muito o modelinho também da filmadora de celular, né? Porque a gente está usando toda hora, como se a mente fosse essa filmadora, né? Que vai arquivando, vai registrando, e os arquivos vão ficando ali, né? E aquilo que é relevante emocionalmente vai tender a voltar, porque é a urgência, né, a necessidade de representabilidade e simbolização da natureza entre o psiquismo humano, né, o que os sonhos fazem naturalmente. A inter-relação entre sensorialidade, afetividade,
e os registros mnêmicos que compõem as dimensões inconscientes do funcionamento psíquico já tinha sido elaborada de modo perspicaz por Freud em 1891, no seu estudo sobre as afasias, elucidando a complexidade dos caminhos cerebrais na assimilação dos estímulos sensoriais, a multidimensionalidade do psiquismo em sua funcionalidade e disfuncionalidade também, né? Perceptiva, cognitiva, afetiva e simbólica. Na contramão do raciocínio mecanicista da época, que hoje em dia ainda acho que tem muito na medicina, mas acho que está melhorando muito, né? Ao invés de circunscrever os distúrbios da fala a lesões neuroanatômicas específicas, o Freud observa dinamismos traumáticos, restos de linguagem, diafásicos com sentido, lógica associativa multicausal, as parafasias, né, que são misturas ou trocas de letras sem correlação anatômica com lesão, né? Adoecimentos como involuções ou regressões, a plasticidade cerebral compensatória e progressiva, validada, né, pelas pesquisas neurofisiológicas e tratamentos de reabilitação atuais, enfim, foi Freud que concebeu, né, essa plasticidade cerebral. Então, nesse estudo de 1891, encontram-se as origens do pensamento psicanalítico, e também as primeiras formulações sobre a relação simbólica entre representação de objeto e representação de palavra, levando à concepção da mente como um aparelho de linguagem. Então, esse texto das afasias eu acho assim, extremamente útil, mas é que também eu estudei fonoaudiologia antes, de psicologia, e daí eu assim, achei incrível quando eu vi esse texto, porque na fono a gente não estudou, e ele atualizou demais a concepção das dificuldades de linguagem, né? Embora até se leve em conta muito do que a psicanálise trouxe de avanço, não é citado, sabe? Assim, então, eu acho que nem na psicanálise a gente usa tanto esse texto quanto eu acho que é tão útil, assim, né? Mas, enfim, no texto O Inconsciente, aí em 1915, né, o Freud faz uma modificação terminológica, e aí ele adota a expressão representação de coisa, em substituição à representação de objeto, que ele utilizou, né, no texto das afasias, passando então a conceituar representação de objeto como a integração de representação de coisa e representação de palavra. E esses detalhamentos conceituais, em sua evolução histórica e epistemológica, podem ser interessantes para elucidar os desenvolvimentos trazidos por Klein, né? Melanie Klein, com a teoria dos objetos internos, relações objetais, o Bion, com a teoria da função alfa, a grade, né? Tem muito a ver, entre outros grandes autores, uma vez que a atenção às investigações iniciais do Freud pode facilitar a apreensão das teorias e técnicas que se seguiram. É porque é tão interessante também, tantos autores, né, que a gente tem na psicanálise, que às vezes a gente pode pular um pouquinho, fica um pouquinho, né, assim, telefone sem fio. Então, eu gosto de chamar a atenção para a importância da gente ler esses textos originários, né, da psicanálise. Trata-se da constituição do psiquismo, implicando, essencialmente, o aparelho perceptivo e motor, a dimensão do corpo e de sua materialidade, transformada em linguagem simbólica ou em registro elaborado verbalmente, durante o processo de desenvolvimento da personalidade e da constante digestão emocional das experiências vividas, o que remete ao ego e o id, daí 1923, né, a segunda tópica, que até foi o texto homenageado no Congresso de Campinas, né, onde o Freud parte da premissa de que o ego é, primeiro e acima de tudo, um ego corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é ele próprio a projeção de uma superfície. Então, é indissociável, né? No modelo do Freud, acho que é muito por aí. É indissociável.
né, essa dimensão do corpo, do neurológico, e também do cultural, por isso que ele falava das séries complementares, né? Então, nós estamos sempre focados na clínica, assim, eu entendo, né? Na singularidade, né? De cada paciente, cada pessoa, mas considerando sempre essas séries, né? Complementares, como o Freud chamou, essas outras dimensões. Então, aqui uma retrospectiva assim, das atividades de pesquisa que, no fim, foram me levando, né, a esse trabalho. Durante minha formação no Instituto de São Paulo, nos anos 2000, eu conheci o estilo de trabalho do Dr. Roosevelt nos seus seminários clínico-teóricos, que por vários anos aconteciam aos sábados, lá na sede antiga da sociedade. E, a princípio, eu me surpreendi com a sua habilidade para coordenar as reuniões, de modo a promover uma dinâmica de grupo de trabalho, né? Aquele sentido bioniano, né? Do termo. Sempre uma maneira muito criativa e produtiva. Eu achei, assim, que teve assim, um impacto para mim, né? A maneira de ele coordenar. Tendo trabalhado por 18 anos na divisão de psicologia do Instituto Central do HC, né, aqui de São Paulo, e, portanto, em diversas especialidades médicas, e com pesquisas acadêmicas, eu me identifiquei muito com o vértice científico desses seminários do Roosevelt, né, onde os pensamentos psicanalíticos eram construídos a partir de um estado de atenção flutuante, de contato com os afetos, com rêveres, sonhos, ou seja, o método da psicanálise operando no próprio campo intersubjetivo dos seminários, com material clínico no foco e como principal fonte de conhecimento vivo, de maneira muito próxima a metodologias que eu utilizava em outros contextos de investigação, principalmente lá no HC, né? Eu tive a oportunidade de utilizar o método de Rocha nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, com a orientação dos professores André Jaquemin, Tânia Aiello Weisberg, e também usei muito o procedimento de desenhos histórias em várias outras pesquisas, né, estudos no campo hospitalar, aí com a supervisão do próprio professor Walter Trinca, colega nosso aqui também da Sociedade de São Paulo, professor na USP, também fui aluna dele. E sempre utilizando esses instrumentos projetivos como estímulo e, ao mesmo tempo, continentes para acolher os conteúdos emocionais inconscientes manifestados em diferentes contextos, enquanto expressões análogas ao sonhar, né? Então, gosto muito também desse tipo de pesquisa, né? O Bion observa nas experiências com grupos que a dupla psicanalítica é um grupo de dois. E, nesse sentido, a microscopia, como os seminários acabaram sendo, que eram seminários no início, né? Esses grupos com Cassola passaram a ser chamados, ele deu o nome, então, de microscopia. Então, é um exercício que aguça a autoobservação, a crítica, usando um termo que o Freud usou lá na interpretação dos sonhos. Acho bom esse termo, né? Uma autoobservação acrítica, né? Sem censura, né? Se possível. Considero um tipo de imersão investigativa grupal que, justamente por se desenvolver pela sensibilidade, criatividade de muitas mentes sonhantes, pensantes, tem um efeito de lente de aumento, que pode ser nitidamente reconhecido nos dias seguintes em nossas clínicas, porque isso é uma experiência constante também depois do Working Party, né? Parece que a gente volta, e eu fiquei a vida inteira com o doutor, esses anos todos, sempre eu tenho essa experiência. De volta para o consultório, assim, parece que está com as lentes mais aguçadas, né? Então, a metodologia da microscopia da seção analítica tem se mostrado útil para estimular um estado de mente grupal flutuante, sonhante, ressonhante, em rêvere, e analogamente ao microscópio, funciona como uma espécie de zoom, né? Uma percepção aprofundada do campo analítico.
É muito interessante, por vezes até impactante, né? A visibilidade que a comunicação inconsciente adquire, com seus sentidos elucidados pelas experiências emocionais no aqui e agora, e não por teorias pré-estabelecidas racionalmente. No entanto, quando defesas mais rígidas ou até falhas, né, eventualmente se manifestam, não se trabalha com o conceito de erro, mas sim de não sonhos, como Roosevelt chamava, né, ou enactments, que permitem a sintonia com traumas e dores dificilmente alcançáveis sem a captura temporária da mente do analista. Isso faz parte, né, depois de um enactment, uma dificuldade, vem muita coisa que pode ser muito útil, né? Então, a prioridade é dada ao ser, né? E não ao saber. O conhecimento teórico é valorizado como decorrência espontânea da experiência vivida, né? Por fazer sentido e não por dogmatismos. Num sábado, aí dando um exemplo, né, de maio de 2024, ano passado, tivemos uma experiência gratificante no seminário da microscopia, onde uma analista em formação apresentou um material clínico em que a paciente inicia a sessão dizendo que teve muitos sonhos, mas com a sensação de não ter dormido nada, que percebia que estava sonhando, mas não acordava, sendo que o principal conteúdo onírico se referia ao aniversário de uma pessoa querida da família, ao mesmo tempo que se confundia com o velório. O grupo foi associando livremente, desde a sensação de confusão de sentimentos, ambivalência vida e morte, indiferenciação entre realidade psíquica e realidade factual, a sensação de não ter dormido nada, como sensação de não ter vivido nada, entre outras associações, né, que o grupo vai fazendo, até que uma participante associa com a imagem de um passarinho que precisava voar e deixar o ninho. Imediatamente me ocorreu, né, nesse dia, a lembrança da música Passarinho, do Tom Jobim, né, que até o querido Sapienza, né, também nos deixou recentemente. Então, numa supervisão, muitos anos atrás, ele me chamou a atenção para essa música, para a expressão profunda, né, de dor psíquica contida na letra, na melodia, né, e eu acho mesmo isso. Bom, na sequência daí do outro empate, o Roosevelt associou com a imagem de São Francisco de Assis, acolhendo, alimentando passarinhos, e foi tendo assim, um monte de associação. E depois do trabalho grupal ter evoluído para muitas outras representações, no momento final do exercício, quando é dada a palavra à analista que apresentou o caso, e quem apresenta o caso só fala no final, né? Fica mudo, quieto o tempo inteiro, mas no final acaba contando e relatando mais, trazendo mais dados objetivos do caso, né? Aí ela conta que na última sessão com o paciente, ocorreu depois da sessão que ela relatou, ele falou sobre passarinhos. Aí ela escreveu lá né, as associações que ele trouxe. Então, é mera coincidência, né? São muitas vivências desse tipo na microscopia, então, nesses anos, né, a gente vai vendo como acontece isso, mesmo sem um relato objetivo de alguns dados, que só são revelados lá no final do exercício, o grupo antecipa e verbaliza tais conteúdos a partir de associações livres, o que indica que a comunicação inconsciente e a apreensão de elementos simbólicos implícitos na relação da dupla analítica acontecem no grupo, por meio da experiência emocional compartilhada e não apenas pelo que é explicitado verbalmente, né? Então, pegando aqui de novo alguns textos do Freud, nos artigos dele sobre ocultismo e telepatia, porque a gente fica pensando né, nessas coisas, mas o Freud escreveu sobre isso também, né? Então, o Freud pressupõe que pelo trabalho do sonho, que é permanente, né? Não é só dormindo, os afetos, desejos e pensamentos oníricos latentes podem encontrar expressão consciente a partir da indução de uma pessoa para outra,
sem qualquer implicação de caráter místico, né? Não é isso. Em função de suas experiências clínicas, o Freud foi levado a reconhecer o fenômeno da telepatia, considerando-a um método original, arcaico de comunicação entre indivíduos e que, no decurso da evolução filogenética, foi substituído pelo método melhor de dar informações com auxílio de sinais captados pelos órgãos dos sentidos, levando em conta, por exemplo, o conhecido propósito comum nas grandes comunidades de insetos. Acho tão interessante esse exemplo, que é verdade, né? Como que as formigas, por exemplo, seguem o mesmo procedimento, o mesmo caminho, né? Todo um propósito comum, sem linguagem nenhuma verbal, né? Telepatia, podemos dizer assim. A Helene Dott, citada pelo Freud, né? No artigo de 33, considerou a hipótese de os eventos telepáticos serem determinados pela relação transferencial. Então, essa concepção original, depois teve muitos desenvolvimentos, até com o conceito de identificação projetiva, né? E Klein e Bion desenvolveram muito. Bom, agora, então, trazendo um pouco sobre um grupo, né? Do microscópio, o grupo como um microscópio, né? Essa metodologia. Esse item aqui, terceiro e o quarto, eu tirei do trabalho que foi escrito pelo Roosevelt, tá? A gente acabou escrevendo junto, eu e a Cláudia Carneiro participamos, mas ele sabe, ele soube, ele concordou, né? Eu falei, ó, vou pôr no meu trabalho, que você escreveu tão, né, bem, assim, didático, ele lógico, né? E, então, eu acho que ele descreve muito bem aqui, então é isso, vou ler para vocês, para só dar uma passada, então, como que é a sequência da dinâmica do grupo, né? Então, ele considera isso, que esse campo, né, se constitui como um campo de sonhos. O processo é desencadeado por material clínico de sessões já ocorridas. Esse material reverbera emocionalmente no campo intersubjetivo, provocando sonhos grupais que demandam novos pensamentos. O investigador participa do processo enquanto observa. Estamos frente ao método psicanalítico, cuja dupla face indica a concomitância da investigação e da prática. Então, o principal objetivo da microscopia é desenvolver a capacidade de trabalhar e pensar na clínica psicanalítica. E os objetivos específicos são desenvolver a capacidade intuitiva dos participantes, desenvolver a capacidade de pensar sobre os fenômenos vivenciados, desenvolver a capacidade de construir intervenções, interpretações, identificar e compreender as teorias implícitas e explícitas que influenciam o trabalho analítico. Tem esse momento também de cogitar que teorias estão ali, né? Não necessariamente as clássicas de autores assim, os colegas vão também formulando, né? Desenvolver a capacidade de validação do trabalho clínico. Roosevelt tinha essa preocupação com a validação, né? Todos temos, né? Desenvolver a capacidade de investigação clínica. Então, a microscopia permite a investigação de outros objetivos específicos também, dependendo da forma como o material é estudado. Os pressupostos da investigação implicam modelos hipotéticos, tais como o conjunto de membros da microscopia, aí a teoria do casal Baranger, né? Constitui um grupo onde se instala um campo, onde os membros do grupo sofrem influências uns dos outros. Os membros também são influenciados pelo material clínico e pelo analista que apresenta o material. Neste campo, nada ocorre com qualquer membro do grupo que não repercuta nos demais. Os fenômenos que ocorrem no campo da microscopia são transitórios, estão em constante modificação, muito dinâmico, né? Eles são influenciados pelo observador, assim como o observador é modificado por eles. Sua apreensão, que ocorre enquanto se movimentam, é pontual
e, quando apreendidos, já estão se transformando. É como é a sessão analítica, né? É bem o modelo mesmo do próprio grupo, né? O funcionamento do campo da microscopia é considerado como analógico ao funcionamento de uma mente, né? O modelo de mente adotado implica em imprevisíveis possibilidades de conexão entre aspectos com diferentes graus de simbolização e não simbolização. Implica também em ataques às possibilidades de conexão e às conexões estabelecidas. Os fatos simbólicos e não simbólicos incluem aspectos afetivos que os envolvem e são envolvidos por eles. Esses aspectos expressam e evocam sentimentos e emoções. Neste modelo, a mente é fruto de fertilizações por outras mentes, que, por sua vez, são fertilizadas por ela. O campo da microscopia é considerado como um campo do sonhar, em teorias do próprio Roosevelt, né? Esse modelo, de toda a psicanálise também, claro, né? Esse modelo derivado da teoria do pensar de Bion considera que as experiências emocionais que ocorrem no grupo buscam transformação em imagens, como sonhos da vigília, que, por sua vez, se conectam a palavras. O campo revelará tanto os sonhos simbolizados por palavras, como também fatos em busca de simbolização, os chamados não sonhos, né? Que se revelam por emoções, descargas, atos e outras formas de não pensamento. Cada intervenção efetuada por um membro do grupo é considerada como emergente do campo e revela sua dinâmica no instante considerado. Trabalha com a subjetividade do grupo, né? Assim, o que importa é tudo como algo que emergiu no campo, não o indivíduo ali, né? Exatamente. A construção da interpretação por parte do analista resulta de negociação entre aspectos intuídos e pensados, consciente e inconscientemente, pelo analista trabalhando com seu paciente. A interpretação é o ponto culminante dessa negociação, que inclui sonhos que estão sendo sonhados e não sonhos que estão em busca de sonhadores. O mesmo ocorre no campo da microscopia. Uma negociação consciente e inconsciente entre as intuições que se manifestam no campo, constituído pela interação entre os membros do grupo e outros produtos do campo. O processo de validação se baseia na observação do desenvolvimento, ou não, da capacidade criativa da dupla, no campo analítico, e do grupo, na microscopia. Ela é avaliada através da emergência de ideias, afetos, associações que revelem a ampliação da rede simbólica do pensamento. Aí a gente vê, né, como validação. Essa expansão simbólica, né? Os procedimentos técnicos implicam um estudo minucioso de material clínico apresentado por um membro do grupo. O colega apresenta parte de uma sessão. Essa parte, em algum momento, é interrompida antes da intervenção do analista. Então, são os cortes, né? Porque o modelo é herdeiro do escuta da escuta, né? Que foi onde o Dr. Roosevelt começou e apresentou o material clínico dele, teve toda essa herança também da I.D. Feinberg, né? Mas no modelo da escuta, o corte da sessão é feito depois da intervenção do analista, e nós resolvemos fazer desse jeito, para daí o grupo ficar no momento de como seria o analista daí depois do que o paciente falou, né, o que ocorre. Então, a gente procura fazer dessa forma. Então, o grupo é convidado a sonhar, né, o material clínico, a proposta é essa, né, e discute livremente. Durante a discussão, emergem os fatos selecionados grupais, né, que servirão de base para as intervenções hipotéticas, porque aí o grupo vai imaginar, né, também vai criar intervenções supostas ali, né, da sessão. O grupo propõe intervenções, interpretações hipotéticas da história. É isso mesmo.
repetir. O grupo busca identificar as teorias implícitas que determinaram as intervenções propostas, né? Depois o exercício é que teorias estavam ali, né? E o grupo se debruça sobre a intervenção do analista e a sequência do material, que depois vem, né? Então, se discutem as possíveis teorias implícitas que determinaram a intervenção do analista. O grupo compara a intervenção do analista com as intervenções hipotéticas que o grupo tinha proposto, né? E a dinâmica da mudança psíquica ou sua ausência em ambos os campos de observação, tanto na seção quanto na própria microscopia. Discutem-se esses fatos relacionados à validação científica. Outra parte da sessão é apresentada e assim por diante. Durante a atividade, a critério dos coordenadores, o grupo é estimulado a observar e discutir a dinâmica grupal, também o que está se passando no grupo, né? Ao final, o analista apresentador toma a palavra, só no fim, né, que ele vai apresentar, e discute o material e suas impressões do trabalho grupal. E, em seguida, o grupo avalia em detalhes o trabalho efetuado. Após algumas semanas, cada participante é convidado a responder a questões propostas pelos coordenadores. É uma pesquisa também que a gente vem fazendo, né? O pessoal manda suas impressões depois, né? Passado um tempo. Cada grupo é constituído por aproximadamente 15 a 25 psicanalistas ou psicanalistas em formação. Trabalha-se de 8 a 12 horas, ou na versão para seminários, que foi onde começou mesmo, né, esse modelo, trabalha-se por 4 horas, em 4 encontros, são os seminários, né? Existe um coordenador e 1 ou 2 co-coordenadores, ou até mais, conforme a situação, e então nessas funções. Os encontros podem ser gravados e, ao mesmo tempo, os co-coordenadores efetuam anotações. Então, essas ideias foram influenciadas, como eu já comentei, pela Aide Feinberg e Corel, que são os coordenadores da escuta, né? Aliás, também um trechinho que eu vou apresentar aqui, um breve texto sobre uma experiência, vou entrar nisso agora. Eu acabei fazendo esse relato de uma experiência nossa, e aí o Dr. Roosevelt sugeriu que a gente apresentasse no congresso da FEPAL, que a gente apresentou quando foi o congresso online da FEPAL. Foi interessante porque a Aide Feinberg estava lá, né, e outros colegas, então foi muito legal também compartilhar com eles. Bom, aí, isso é muito bom, que eu acho que ele coloca, né? Estamos conscientes de que podem existir falsos sonhos, isto é, situações em que uma aparente ampliação da capacidade de pensar esconde áreas que ainda não podem ser sonhadas. Esses fatos costumam ser identificados no decorrer do trabalho ou posteriormente. E também temos que dar margem para essa possibilidade, né? Relatos de participantes. Aqui tem alguns relatos, eu vou pular, eu vou ler só uns 2, 3, para não estender muito no tempo, porque daí é mais para ilustrar um pouco o que depois o pessoal envia, mas é muito dentro da experiência que eu sempre tive, o pessoal aproveita muito mesmo, é muito interessante, muito gratificante. Então, por exemplo, percebi a ampliação da capacidade de observar e pensar, uma maior disponibilidade psíquica, um pensar flutuante, com possibilidade de divagação. Aí outra, vivi importantes transformações não mensuráveis, que vão se processando lentamente. Um aprimoramento da capacidade de observar de diferentes perspectivas, fundamental para a construção e manutenção da identidade analítica. E por aí vai, tem muitos comentários, né? A experiência permitiu algumas transformações na minha maneira de trabalhar. A mais evidente foi a ampliação da minha capacidade de pensar. Bom, aí vem as coisas, comentários. Bom, agora então, só para dar um exemplo, né? Um material ilustrativo de essa que eu comentei que foi uma microscopia que a gente apresentou no local Congresso da FEPAL. Então, foi um encontro online da microscopia. Acho que
já tinha... Não, foi durante a pandemia mesmo, foi online, né? Então, a microscopia foi online, mas a sessão relatada durante foi presencial. Nesse material ilustrativo, consideramos a impregnação no campo analítico de conteúdos relacionados à pandemia, tratando-se, no entanto, de sessão realizada presencialmente. Portanto, a proposta do relato a seguir consiste em abordar questões da pandemia em seu sentido mais amplo, enquanto um novo elemento a ser observado psicanaliticamente na clínica propriamente dita, e possíveis aguçamentos da visão advindos do trabalho microscópico grupal. O tema central da sessão relatada girou em torno do conflito entre a analisanda e seus pais, e o temor de que eles morressem, uma vez que, para ela, a eficácia das vacinas contra a Covid-19 não é confiável, considerando a vacinação um risco de vida. Essa linha, né, antivacina, né, da paciente. O relato da sessão inicia com a chegada atrasada da analisanda, que, ao cumprimentar a analista, desvia o olhar e se dirige ao divã. A analista nota a magreza da analisanda, e a conversa caminha para a ideia de que o novo vírus foi fabricado em laboratório chinês por motivos políticos perversos, em clima de certeza absoluta por parte da analisanda. Nota-se nos primeiros movimentos associativos grupais uma experiência intensa de antagonismos, desamparo, o grupo ficou muito mobilizado. Aí a ideia do casal parental distante, na iminência de morte, um cenário assustador, de secura afetiva, né? A magreza, né? que é referida, né? Na observação da analista, que são as associações que o grupo foi fazendo, né? E na linha da sensorialidade, polarização, surge no grupo um tom político sobre a analisanda, de viés partidário. Uma bolsonarista isolada na própria família, né? Foi um comentário. Indicando, né, provavelmente, uma comunicação por identificações projetivas, que podem induzir o analista a envolvimentos na dimensão da realidade externa, né, e a enactments, né, portanto. Aí surgem as réveres, primeiramente aparecendo a imagem da analisanda médica, onipotente, negacionista, dona da verdade, né, representação imaginada por vários participantes. O aprisionamento narcísico e a precariedade da noção de não eu levaram à associação com o texto do Bion, né, o gênio imaginário, né, foi citado, onde o objeto não pode ser percebido além de um espelhamento indiferenciado do ego. Em função da experiência de desencontro no início da sessão, observada pelo atraso e desvio do olhar da analisanda, surge a lembrança do filme O Segredo dos Seus Olhos, aquele filme argentino, né? Remetendo ao enredo da investigação de um crime através da atenção ao olhar dos suspeitos. Bom, e aí vai havendo muita associação, né? E até que chega também no Grito do Manche, né? Aquela obra, só que com o detalhe, a pessoa lembrou desse quadro, né? Na versão do estudo não colorido, mas em preto e branco. Aí surge, então, também isso como mais uma expressão estética, né, dos afetos, já ali em pauta, né, no fluxo associativo do grupo. Tristeza, desespero, solidão, sentimentos desprovidos esteticamente do calor afetivo representado pelas cores, né? Bom, aí uma contribuição interessante em relação ao campo transferencial e contratransferencial foi a associação em que a analisanda estaria vivenciando a análise como uma vacina, buscando uma prevenção em relação à destrutividade, a onipotência presente em suas posições unilaterais. A paciência da analista, de fato, foi confirmada no depoimento final, né, que ela deu, permanecendo na função de processar a descarga de sentimentos disruptivos, foi cogitada pelo grupo como tendo permitido à analisanda a experiência benéfica de não aprisionar
o objeto analista em sua guerra interna, que chamou muito a atenção do grupo, que analista não estava como grupo, sabe, muito mobilizado ali, né? Era um analista serena. E então o grupo também observou isso, né? Como uma nova relação objetal ali, então, acontecendo, em que o não-eu se diferencia, né? Pela compreensão, empatia, sem ataques virulentos ao vínculo, que era o universo dessa paciente, né? E aí, radicalizando, né? Vamos dizer assim, essa experiência do não saber, reconhecida pelo grupo, né? Ali como imprescindível para o desenvolvimento da analisanda, porque a analisanda era muito dona da verdade, foi oportuna a questão trazida pelo Roosevelt, né? Ele fala assim, e se o coronavírus eventualmente foi mesmo criado em algum laboratório chinês? Todo mundo riu, né? Tanto surpreso, o grupo, mas pôde ponderar daí, né? O grupo sobre a dificuldade de alcançarmos profundamente e sustentarmos um estado de abertura à incerteza, à dúvida, esses temas da política, né? Tiram a gente da função analítica muitas vezes, e a gente fica muito no concreto, né? Então, até com preconceitos, né? O modelo da vacina foi desenvolvido pelo pensamento grupal, tanto como representação, primeiro, de um estado de terror, de iminência de morte, identificado projetivamente na ideia de morte dos pais da analisanda, como decorrência da vacina de eficácia duvidosa contra um vírus supostamente criado em laboratório, e B, da busca de proteção, a relação analítica funcionando como vacinação. Paradoxal, né? Contra o excesso de elementos beta, a função continente da analista encaminhando algum processamento mais efetivo dos afetos, como fertilização para a função alfa, na terminologia bioniana. Então, eu tenho um último item aqui, dá tempo, Sandra? Não sei como está o nosso tempo. Eu posso só comentar. Eu não sei, Ana Clara, porque já temos 30 minutos. Não sei se a gente já poderia discutir, se você quer fazer um comentário dele, né? Talvez para Então, dar eu vou tempo da gente. comentar, dar um tempo, você tinha falado 45, acho que dá um Tá, tempinho, mas é tá. 9h30 já. E eu quero conversar com vocês também, ouvir vocês, lógico, né? Mas só para finalizar, sem fazer a leitura toda aqui, eu estou abordando nesse último item a importância da formação psicanalítica, né? Que acho que esse modelo também que nós temos aqui no Instituto, agora vai fazer muita falta, doutor Roosevelt, mas, enfim, a gente vai tentar continuar. Mas a questão da formação, eu trago aqui num viés assim, mais de pensar como é importante também socialmente, né, a gente considerar a democratização dessa metodologia. E eu me refiro aqui também a algo que eu tenho procurado refletir muito, né, que até pela experiência no CAP, nosso centro de atendimento, aqui a comunidade, né? Nós vimos, quando eu passei por essa função de coordenação desse centro, daí eu fui atrás de uma estatística que ainda não tinha sido feita, de uma pergunta no questionário, no formulário de inscrição dos pacientes, sobre o interesse ou não pelo trabalho com alta frequência de sessões, por 4 sessões por semana, né? E daí, quando a gente foi ver, estava já há uns 2 anos essa pergunta no formulário, a comissão de ensino colocou, e mais de 50% dos pacientes, 50 e poucos por cento dos pacientes, aí eu fui ver todos os meses, tanto nos anteriores e nos que a gente estava ali, né, participando, uma média assim, muito, muito significativa de interesse. Claro que depois tem ali alguns impasses e tudo, o paciente não fica, tal, mas assim, o interesse, e muitos ficam nesse modelo imersivo, né, como a gente tem chamado, então a gente foi vendo a importância de realmente a gente proporcionar essa experiência na formação, é o nosso modelo, Eitingon, né, aqui em São Paulo,
mas também no atendimento à comunidade, né, o que eu questiono muito é isso, que o CAP estava há alguns anos já, originalmente não, com a Virgínia Bicudo era trabalho imersivo, nem tinha frequência menor de sessão, mas com os anos, naturalmente, isso foi mudando, mas o problema que foi havendo é que acho que foi, né, havendo uma certa confusão, como se não houvesse demanda. E, na verdade, a gente foi vendo que daí tinha, sim, e tem, e continua. Aí a gente criou esse grupo específico que antigamente até tinha, mas depois tem muitos grupos no nosso CAP, mas com frequências menores, né, de sessão. E aí a gente criou esse da alta frequência, que a gente chama de SAF, e até está crescendo muito, porque daí os analistas de informação precisam para fazer os relatórios e tudo, mas também os pacientes se interessam. Acho que a pandemia interferiu também, sabe? Mas mesmo depois da pandemia, que passou a crise maior, tudo, continuamos tendo muito interesse, e cada vez mais esse grupo está amadurecendo e está sendo muito rico. Eles têm, os analistas de informação têm a supervisão individual, nem são todos já fazendo relatório, mas querem fazer o atendimento. E aí a gente pode oferecer para a comunidade com honorários, né, com valores mais modestos, mas que vai ajudando, né? E eu comento um pouco aqui que eu acho muito legal a gente pensar no que foi até uma proposta inicial da própria Virgínia Bicudo na origem desse centro clínico nosso. São Paulo, para variar, a Virgínia Bicudo em tudo, né? Ela foi muito pioneira em várias coisas. Então, ela criou, com essa concepção de clínica escola, sabe? Como eu trabalhei no HC muitos anos, esse conceito de clínica, que é uma escola mesmo, né? De vida até, inclusive, né? Mas eu acho que essa concepção de clínica escola se aplica muito é como se fosse também uma residência, né? Usando o modelo médico, uma residência psicanalítica, onde o analista de informação mergulha, né, naquele treinamento, né, que acho que daí a clínica social pode oferecer. Mas, assim, acho que deveríamos batalhar muito mais ainda para termos bolsas, sabe? Para remunerar os analistas que estão atendendo, para também as supervisões, ter verba também, né? Que, assim, mundo capitalista também tudo gira também com o dinheiro e a gente precisa, né? Então, acho que a gente tem que fazer projetos, por isso que eu penso muito também, agora na FEBRAPS também nós estamos trabalhando nesse sentido de contribuir para uma perspectiva mesmo mais científica, porque até eu citei aqui a Elizabeth Dunk, né, aquele livro de 2019, ela até participou da abertura do congresso online da FEBRAPS, né? As clínicas públicas de Freud, né, psicanálise e justiça social. Então, nessa perspectiva, eu acho que faz muito sentido mesmo a gente pensar que a democratização da psicanálise também passa por oferecer essa escuta do trabalho imersivo, não só baixa frequência ou grupos, são muito válidos, eu fiz muitos trabalhos que a gente chama de clínica extensa, né? E valorizo muito. No HC fizemos muitos, e mesmo na comunidade e tal, mas nas instituições psicanalíticas eu acho que isso é muito possível da gente desenvolver cada vez mais em numa era, né, de tanta violência, tanta guerra, como até coloquei aqui na citaçãozinha do Freud. Acho que a psicanálise tem muito a contribuir, mas acho que a nossa clínica pode manter esse modelo. Não que os outros não tenham valor, modelos mais alternativos, ou settings alternativos, eu acho que super funciona, mas também desde que a gente possa ter essa base, sabe, do modelo imersivo, que eu acho que, então, juntando com a questão da formação, a gente pode integrar, né, esses compromissos da instituição psicanalítica, que eu acho que é né, científico, social, são compromissos institucionais, né, como qualquer instituição científica, a gente tem que oferecer também, né, para a comunidade. Então, gente, desculpa se eu demorei muito, mas basicamente é isso. Muito obrigada, Ana Clara, parabéns para você.
Obrigada. Eu tenho certeza que todos gostaram muito do seu trabalho, né? Eu acho que vamos voltar para a tela para a gente poder ver todo mundo, né? Não sei como é que a gente faz isso. Isso, Ah, eu vou fazer aqui. Tem que voltar para o. Deixa eu achar aqui ó, o comandinho. não, não tem problema. Então, veja, né? Eu já Ainda está conheci. na tela É, ou não? aí está, ainda está. Temos uma imagem na tela. Como é que eu vou tirar? Ah, saiu, não? Não, Não, ainda não. é você parar de apresentar, clicar no. Ah, stop aqui, achei. É Uhum. que para mim já estava. Ah, pronto. Agora Ah, está tudo. Tá, agora sim. Ana Clara, você traz assim uma contribuição muito importante e você traz um embasamento em Freud que mostra que isso que a gente chama como inovação, digamos, do estudo clínico, na verdade, é um resgate a Freud, né? A gente traz um pouco a clínica para a própria discussão da clínica, né? Todos os mecanismos que utilizamos no próprio consultório, né? E isso permite que, é interessante, você está falando da questão da, né, de você aumentar o espectro de oportunidade para que se forme, para que se faça psicanálise, e esse é uma maneira bacana de você ampliar esse conhecimento, né? De você divulgar o conhecimento, não só teoricamente, mas de exercitar a clínica, né? É um exercício clínico que todos os elementos da clínica estão presentes. Muito obrigada por sua participação, não é? Muito obrigada, ficamos muito satisfeitos. E eu queria abrir para quem quiser colocar alguma questão, né, talvez especificamente aí para o que a gente vai precisar este ano. Aliás, eu gostaria de saber depois se essas consultas de imersão são online ou presenciais. Eu fiquei curiosa de saber, Ana Clara. Mais proximamente ali da pandemia, ainda quando a pandemia ainda estava, um pouco depois, muitas sessões online, mas já Online. foi mudando e já está predominantemente presencial agora. Muito bem. Então, eu queria abrir para questões. Gente, se eu não estiver vendo a mãozinha, por gentileza, Ao podem falar, Alírio, por a favor. Júlia. Isso. Por favor, a Lírio parece Oi, que foi. Sandra, é Oi, Josi. Oi, Eu só Josi. queria, olá, eu só queria fazer, eu não sei, algo que eu pensei na apresentação da Ana Clara. Veja, eu não posso fazer? Pode? Claro Posso, que né? sim. Então, primeiro eu quero parabenizar, né, a Ana Clara, né, ficou muito claro, né, essa ideia que a gente está querendo trazer, que a gente vai trazer a microscopia, nossos encontros científicos, não é, Sandra? Isso. Mas teve uma coisa que você falou, que aí eu pensei, se você colocou assim, a importância do ser ao saber, né? E aí eu fiquei pensando que nesse ser, ele seria igual ao sentir, né? Porque por essa escuta, né, que é de um inconsciente que se comunica, os inconscientes que se comunicam, eu fiquei pensando nesse sentir, porque à medida que a gente vai escutando, fazendo essa escuta, essa atenção flutuante, a gente vai sentindo, coloca o ser e o saber, mas eu pensei o ser igual ao sentir, porque a gente sente e aí a gente se coloca, né? É tanto que é coincidência que às vezes chega a colocar questões que nem foram apresentadas, eu penso por esse sentir, né? Por essas transferências, por essas contratransferências. Era só essa colocação, Ana Clara. Parabéns e obrigada, viu? Obrigada a você. Posso comentar um pouquinho? Pode? Claro que sim. Não, porque, então, esse é o ponto mesmo, né, Josi? E até tem aí uma referência ao que tem sido chamado, né, a psicanálise ontológica e a psicanálise epistemológica, né? O Ogden tem falado também nesses termos, acho que em outros, né? É muito interessante pensar que estão sempre presentes as duas, né?
mas a gente está sempre buscando o entendimento teórico a partir do que a gente sente, das experiências emocionais. É assim que chega, né, a compreensão do que é teórico, né? Então, essa coisa do sentir. Eu penso como você também, Joyce. Obrigada. Alírio. Microfone. Você está sem microfone, Alírio. Sim, Não, pronto. já liguei. Parabenizar pela apresentação brilhante do trabalho que vocês fazem já há tanto tempo e destacar o interessante, o que me parece mais interessante, é, é que esse trabalho da microscopia constitui um grupo permanente de investigação sobre os fenômenos que levam à escuta, da escuta, os fenômenos que levam à compreensão inconsciente, compreensão emocional ou pictográfica do analista e do paciente, e, subsequentemente, a interpretação. Então, está constantemente colocado sob investigação a sincronia e a dissincronia entre esses três fenômenos, que são, em última análise, a essência do trabalho clínico. E funciona como instrumento de pesquisa inestimável nesse aspecto, como uma metodologia de pesquisa inestimável, né, que analisa a articulação desses três fenômenos, sobretudo. Então, foi isso que eu destaquei. Eu queria te perguntar uma coisa. Dentro da, da, da dinâmica do trabalho que vocês apresentaram, o, o apresentador, o analista que apresenta o caso, fala por último, não é? Sobre as impressões que ele teve e aquilo que foi ecoando dentro dele. Mas eu entendi, queria confirmar com você, que não se trata de um processo de validação das reflexões feitas no grupo, apenas um eco que o analista faz de como ressoou dentro dele. Não se chega a uma conclusão sobre se a interpretação foi certa ou errada, se a escuta foi adequada ou inadequada, mas apenas as múltiplas formas de apresentação inconsciente do material e elaboração dentro do analista. Ele fala por último porque é ele quem está em contato direto com o caso e ele vai falar dos ecos dele. Mas não há uma preocupação, como no caso de uma supervisão, por exemplo, de tentar identificar alguma conclusão sobre isso. Queria te perguntar isso. Eu compreendi certo? Sim, exatamente, né, Alírio, porque não é, aliás, sempre a gente costuma começar falando isso, não é supervisão, né, é diferente, completamente outra proposta. Não é mais mesmo no sentido, a validação é no sentido que até podemos associar com uma validação de uma interpretação psicanalítica, mas assim, no sentido de que a gente vê que aquela intervenção fertilizou novas associações, ou mesmo que numa situação de enectman, de impasses, assim, os fenômenos vão sendo compreendidos pela sequência do que vai acontecendo. Então, no caso da microscopia, no próprio grupo. Então, a validação, aí no sentido de fertilizar mesmo, a validação é entendida como essa expansão, conforme surgem, né, dependendo do trecho da sessão, muitas associações, o grupo vai fluindo, né, como na clínica, né? Alguma intervenção que fertiliza e o paciente vai associar mais, vai trazer mais, aquilo vai ter uma continuidade de enriquecer, né?
a conversa. Mas o que você também falou antes, né, Alírio, da investigação, que é bem a proposta mesmo, é uma proposta de pesquisa, porque, assim, foi até o início dos working parties, né, que foram começando lá na Europa, né, e aí tem vários modelos, mas com a proposta mesmo de pesquisa, né, de investigar como a mente do analista trabalha. E até, gente, eu lembrei agora, né? Tem uma resenha no penúltimo número da Revista Brasileira de Psicanálise, da Cláudia Carneiro, que está com a gente, né, nesse trabalho, e ela fez a resenha de um livro da colega da Argentina, Miriam, esqueci agora o nome dela, desculpa, gente, mas enfim, ela organiza também as atividades dos Working Parties na IPA, né? Então, fizeram um livro com os vários modelos, né, de Working Party. Mas vão tentar traduzir, a Cláudia vai tentar traduzir para o português. Mas nessa resenha, é o penúltimo número da revista, aquele número que é sobre a clínica com crianças, até aqui, o Brincar na Clínica de Adultos. Né? Nesse número tem essa resenha, quem tiver interesse, eu acho que ali também tem um bom panorama dos working parties atualmente, os modelos. Tá bom? Mas é bem nessa proposta de ser um campo de pesquisa, e é muito interessante, porque é de uma fertilidade, a nossa área de pesquisa tem que vir, né, dessas experiências, ó. Nosso laboratório, vamos dizer assim, né? Excelente dica para a gente Obrigada. ler, né? Esses textos. Com certeza. Vamos. Essa resenha. Cristina, você quer perguntar? Sim, boa noite a todos. Ana Clara, um prazer, né? Você estar aqui com a gente, muito bom. E quando você falou que ia ler o texto, eu falei, ai, né, à noite a gente cansada, essa leitura de um texto. Mas eu lembrei do Vitor Guerra, do ritmo, da importância da ritmicidade. Então, a forma como você imprimiu a sua leitura, o ritmo e os esclarecimentos, me manteve acesa, animada, assim, encantada com a sua apresentação. Então, parabéns. Né? A outra questão é que eu fico muito feliz de saber que esse grupo tão potente está dando continuidade a esse trabalho, né, iniciado pelo Dr. Carsor. E outra coisa que me deixou feliz, assim, que me encantou, foi a fundamentação do seu texto em Freud, né? Eu fico muito encantada, assim, com os estudos de Freud, gosto de estudar, participo de um grupo já há mais tempo de estudos de Freud, então eu acho muito bacana, assim, a gente poder extrair dessas fontes, né, de Freud e dos pós-freudianos clássicos. E quando você foi falando da microscopia, da sessão analítica, é, né, que fala do estado de mente grupal sonhante, ressonante, e foi falando das características, me lembrou muito o terceiro tempo da observação de bebês, né? Que a gente leva para o grupo, que o observador, no primeiro tempo, ele observa. No segundo tempo, ele faz os registros. E no terceiro tempo, ele leva a observação e compartilha com o grupo. E o grupo sonha aquele material apresentado, sabe? Então, né, me trouxe essa... Então é isso. E agradecer a sua apresentação. Obrigada, Cristina. Olha, eu até comentei com a Sandra, né? Eu não tenho assim a condição de falar assim sem ler, sabe? Talvez eu consiga em algum momento, mas eu prefiro seguir a leitura. Fico muito agradecida com o seu comentário, que não ficou monótono, porque é chato mesmo, né? Quando a gente lê, mas aí eu também fico com medo de me perder. Falei, ah, vai com a leitura mesmo. Mas e a Excelente. Então, obrigada. E a continuidade do grupo é uma coisa mesmo que inclusive, ele já falava sobre isso, sabe? Até ele falava, Ana Clara, coordena você os seminários, né?
Mas só que eu não aceitava, porque eu falava, bom, o pessoal quer conhecer você, e é bom que todo mundo faça com você, né? Depois eu vou treinando e faço, tal. E depois ele realmente ele tinha que vir de Campinas, né? Que ele morava em Campinas, né? Então também ele já estava cansado. Mas aí com a pandemia, depois tudo foi ficando online, né? Daí não tinha essa desculpa, vamos continuar. Então, mas ele já queria mesmo que a gente pudesse seguir com o modelo, né? Então, vamos tentar, né? Mas acho que está um time bom aí das colegas que também conheceram Potente, muito, né? bacana. É, vamos em Obrigada. frente. Eu tenho um carinho muito especial pela Cláudia, né? Ah, Eu tenho sim. uma proximidade maior, mas Então, a Cláudia está fazendo, aliás, ela vinha hoje, mas ela está fazendo até o doutorado dela, um período na Inglaterra, e também está com esse fuso horário que não dava para aguentar, né? Mas essa resenha que eu comentei é dela, porque ela está mesmo trabalhando muito teoricamente também com a microscopia. Logo nós vamos ter uma tese até de doutorado sobre esse tema. que Ah, bom. só observando também a questão da observação de bebês, né? Eu tive a oportunidade de fazer, até antes da minha formação na sociedade, foi um curso que eu fiz. É de uma riqueza incrível a observação de bebês, né? E tem a ver, né? Eu acho que o que você falou são os tempos da elaboração, da vivência, da elaboração e a elaboração compartilhada, né? Também fertiliza muito o trabalho. Por aí eu acho também. Magda, você queria falar alguma coisa? A gente tem Magda, a gente tem Arleide, e aí a gente vê assim. Eu quero depois, Fernanda, eu perdi onde é que está a mãozinha. Depois bota aqui a mãozinha para mim, tá? Por favor. Então deixa eu só para a gente. Pode passar os Tem outros, pode Magda, tem passar. Arleide, tem Tá. Anitta e Carol. Aí eu acho que a gente não vai, a gente encerra, só para Uhum. antecipar um pouquinho, né? Maria, seu microfone está desligado. Maria. Me perdi. Microfone, Magda. A gente não está lhe escutando, Magda. Não estamos escutando você. Estou agradecendo a você o texto que você trouxe, eu achei muito interessante e me trouxe muitas lembranças boas. As primeiras lembranças dos estudos de Freud com a Lírio, foram muitos anos, né, com o grupo da gente no nosso consultório. E também uma coisa que eu senti muito interessante foi quando eu fiz o primeiro grupo com Carçola, que tinha a microscopia, né, o Work. E era muita gente, eram acho que umas 30 pessoas no grupo, um círculo enorme. E eu, pela primeira vez, eu nem conhecia a Carçola também, né? Foi o primeiro contato que eu tive. E aí eu vi o pessoal, tinha narrado uma sessão, e depois começou as pessoas falarem. Eu disse, meu Deus, isso é delírio? O que dá é isso? Pelo amor de Deus, graças a Deus, chegou, era muito mais da metade para o fim, porque ele queria ouvir todo mundo. E aí eu sei que quando eu chego mais ou menos nisso, eu comecei a entender o que é que estava se passando, né? E aquilo foi uma coisa tomada assim. Aí comecei a falar, né? E foi até interessante o que eu estava falando, porque foi uma coisa de sensação mesmo, né? De sensibilidade que eu estava tendo naquela hora. E fiquei muito impressionada com tudo. Depois é que veio, depois de um tempo, a analista que apresentou a sessão falar. E tudo fazia sentido, porque o que eu vi antes era como se fosse uma coisa deslocada, e depois é que eu vi o sentido daquilo tudo, né? Então, você me trouxe essas lembranças muito boas, né? E meu professor inicial, durante mais de 7 anos, só com Freud, seu doutor Alírio, e aí foi muito bom, e você trouxe exatamente coisas que a gente começou a estudar, né? Naquele momento que ele começou com a gente. Quando eu fui para a sociedade, tinha um pouco, né? Tinha estudado antes, mas não com daquela forma, e tem alguns colegas que estão que era presente aqui da sociedade, presente nesse grupo. Obrigada por trazer esse texto. Gostei muito. Tá.
Obrigada, Magda. Às vezes parece que o grupo está delirando também, e depois que as coisas vão se articulando. Só comentar também que eu tenho aproveitado muito alguns seminários Eu com a Lírio, né? assustada, né? Oi? Ah, foi algum microfone. Mas a formação freudiana, de Freud, né, é muito importante, é muito viva, para mim é muito interessante, e o Alírio tem sido um professor atualmente, em alguns seminários com o tema do congresso, né, formou-se um grupo, né, até vamos ter uma última reunião, né, mas tem sido muito proveitoso, né, porque a pessoa tem a facilidade, né, de transmitir as teorias do Freud, essa origem, né, dos conceitos, eu acho que facilita muito a nossa vida na clínica, é importante para a clínica, né? Mas, obrigada. Agora, Arleide. Boa noite a todos, boa noite, Ana Clara. Eu quero primeiro pedir desculpa a Ana Clara e a todos, porque eu coloquei a foto aí e eu não estou conseguindo voltar com minha imagem. Quando eu clico aqui, só fica sem imagem nenhuma, vai ser mais complicado. Então, perdão, mas estou aqui, assisti tudo, ouvi atentamente. Quero agradecer a Ana Clara a disponibilidade dela de estar na nossa sociedade hoje. Foi excelente, Ana Clara, você conseguir, né, assim, falar, né, eu entendo perfeitamente quando você diz, estou aqui no papel, eu sempre me sustento mais dos papéis também, acho que, principalmente quando você fala termina falando da clínica, né, mais exatamente, que é tão complexa, não é? Nós fazemos um trabalho e temos uma profissão impossível, né? E tratar dessa coisa da microscopia, da seção, é uma coisa muito profunda, né? Eu tive a oportunidade, né, no outro tempo, de ouvir Carsorla aqui, e era um trabalho extraordinário que ele vinha fazendo, é muito bom, né? Saber, até por você, e ter a certeza, né, de que esse trabalho todo vai continuar, porque é um trabalho de muita profundidade. Então, assim, estou muito grata pelos ensinamentos que você nos trouxe nessa noite, tá? Muito obrigada. Obrigada, Leite. Obrigada a você. Anitta, sim, desculpa, Ana Clara, você quer falar alguma coisa? Não, só estava agradecendo a Agradeço. Leite, a atenção. Obrigada. E Então, esse resgate, né, freudiano aí nesse trabalho, eu acho extraordinário, porque sou uma grande fã, ainda estou lá atrás, no começo de tudo, tentando aprender. E vocês sabem, né, que eu até brinco ultimamente que os neurologistas estão estudando muito mais o Freud do que os psicanalistas atualmente, Sim, porque as teorias até anteriores as teorias mais neurológicas mesmo do cérebro estão sendo descobertas pela neurologia contemporânea, né, e validadas com recursos agora, né, de incrível. laboratório. É. Então, o Freud é muito atual, gente. Eu acho sim, Talvez demais, ele seja demais, né? o futuro da forma que a gente nem descobriu. A impressão que dá é essa. Mas a é teoria isso. do cérebro mesmo, né? Sim. Que ele trouxe a inovação acho, no meu entender, né, de trazer o afeto, né? Quer dizer, como é que a neuro... Aqui nós vemos no projeto, né? Está muito bem ali presente, né? Essa intersecção, né? Essa indissociabilidade, né? Do aparato neurológico e a interferência dos afetos, né? E também a dimensão cultural, que é muito isso, né? Essas dimensões múltiplas, né? E, então, ele é muito atual, e infelizmente, porque separou muito, né, da neurologia, da medicina, né? E agora parece que a tendência é resgatar, reencontrar, né, psicanálise. Até tem o termo hoje em dia, o campo, né, da neuropsicanálise,
que eu brinco, mas é muito redundante esse termo, que a psicanálise, agora cada vez mais lendo os textos até anteriores, cada vez mais eu vou mais para trás. No Freud, é tudo muito coerente com a integração com os afetos, né? Então, é muito válido a gente ver como também a medicina está. É muito importante a gente observar, né, essa interdisciplinaridade, essa reintegração. Então, tem muita conversa aí com os neurologistas também, né? Sim, isso é extraordinário, não é? Sim. Uau. Deixa eu dizer, agora a gente tem a Anitta, a Eu Ana quero também se falar que minha inscreveu, mão não consegui e a levantar. Carol. Então, esses três aí, gente, ninguém se inscreva mais, por favor, que a gente É já estourou. não, eu perdi minha mão do lugar Não, de mas cá. você está inscrita, a Ana Simões, a Anitta, e a gente encerra. Anitta, por favor. Então, eu vou falar aqui rapidamente. Ahn, Principalmente, né, em primeiro lugar, agradecer, né, a Ana Clara, agradecer a vocês todos, né, que trouxeram essa oportunidade, parabenizá-la, né, mais uma vez. Eu sou fã de carteirinha da Ana Clara há mais de 20 anos. Foi ela que me Igualmente. apresentou. Ela que me apresentou, né, os primeiros textos do Dr. Roosevelt, né, bem antes da minha formação na Sociedade de São Paulo. Eu estou meio grogue, gente, porque aqui é 1h05 da manhã e eu trabalhei o dia todo. Ah, você está em Portugal, não é isso? Isso, eu moro aqui em Lisboa, né? Mas não, estou ligada à Sociedade Portuguesa de Psicanálise também, né? Inclusive eu fiz o contato com a Ana Clara e com mais alguém aí do WhatsApp, e alguns colegas ficaram também muito interessados, né, em participar, né? E até porque há um grupo aqui também, né, muito interessado em todo o trabalho do Dr. Roosevelt, né? E, bom, ela ainda vai trazer essas coisas para cá. Mas, justamente em função do horário, fica muito complicado. O pessoal, então, não dá, amanhã, 8 horas, eu tenho que trabalhar, como é que faz? E alguns colegas, inclusive, que também, os grupos de estudos, de trabalho, seminários aqui, começam às 21h, a gente sai da sociedade aqui às 23 horas. Então, fica mesmo puxado, né? Mas, enfim, né, assim, mesmo considerando o avançado da hora aqui para mim, mas, como disse uma colega aí, olha, é incrível a sua clareza, a sua lucidez, cada vez mais e mais, né? Em transmitir, né, essa psicanálise pura, vem na veia da gente, né? Com tanta clareza, com tanta beleza, com tanta suavidade. Adorei. Mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês. E muito gostoso escutar esse sotaque de vocês. Que delícia! Que coisa mais boa. Eu adoro o sotaque português, né? Português de Portugal. Mas a diversidade, né, do nosso português brasileiro é lindo demais, é emocionante, é muito bom. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns, viu? Um beijo. Obrigada, Anitta, pela sua presença de madrugada aí. Obrigada mesmo, viu? Agradeço. Obrigada, Anitta. Agora, Ana Simões e aí, Carol, né? Boa noite. Gostaria, como todas as pessoas, de parabenizar e de agradecer a Sandra e toda a comissão científica, né, que nos trouxe, a Ana Clara, que nos brindou com essa fala tão prazerosa. Eu cheguei bem cansada, com meus 70 anos, de trabalhar o dia inteiro, e liguei no trânsito, vim no trânsito, vindo para chegar em casa. E aí, quanto mais você falava, mais eu dizia, que coisa interessante, que coisa interessante, que coisa interessante, e eu não queria que acabasse. Quando você quis
continuar. E Sandra, né, no papel e função dela, que às vezes tem que ser dessa forma, disse, olha, não tem mais. Aí eu quase que eu digo, Sandra, deixa a menina falar, desculpa, deixa a moça falar, porque, assim, tem tudo a ver com como eu vejo, como eu sinto e como eu entendo, né, o nosso trabalho de psicanalista. E aí eu fiquei me lembrando que eu conheci Roosevelt quando eu fiz residência médica na Unicamp, há 42 anos atrás. E a primeira vez que eu ouvi falar, eu fiquei assim, ele era bem fechado, e eu fiquei olhando e não imaginava que depois de tantos anos, durante a formação psicanalítica, depois como psicanalista nos congressos, eu ia continuar a ouvir. E agora, depois de tanto tempo, que a gente está na estrada, não só Freud que volta, mas volta a Roosevelt, aquela pessoa que me pareceu tão lúcida e tão sensível para o humano. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, eu tenho uma curiosidade metodológica, que eu gosto muito da questão metodológica, que é o papel e função desse facilitador, desse coordenador. Se em algum momento, nesse delírio coletivo, como o Magda estava falando, há alguma intervenção, há alguma pergunta relevante, há alguma síntese, alguma colocação, me interessa bastante de saber da condução, porque às vezes me dá a impressão que quando tem uma experiência desse jeito, se começa a se discutir sobre pessoas que não são o paciente, o analisando o que a gente está abordando, sobre o pai, sobre a mãe, sobre a avó, não na perspectiva do analisando, mas na nossa fantasia, né? Se a coisa é dessa forma, pode ser trabalhado tudo para além da sessão, ou se é um papel seu, no caso, no seu grupo que você coordena, de trazendo para as elucubrações, as fantasias, o delírio, o sonho, sobre a sessão. Não sei se eu me fiz entender. Não sei também se eu pude entender, mas a sua questão é se a coordenação vai ter focos, é isso? De sínteses, é isso? Você disse que Roosevelt fazia isso muito bem, né? Que é, como a gente chama em planejamento estratégico, o animador, né, do processo da fala que roda, né? Mas, desse tipo de grupo, eu pergunto se quem está coordenando faz alguma intervenção enquanto a fala do grupo. E que tipo de intervenção faz e, normalmente, por quê? Né? Qual é o papel e função dele nessa, colocando de forma mais objetiva? Sim, então, como até eu procurei listar ali, que né, uma Na listagem que você a fez. listagem que o próprio Roosevelt fez dos passos da microscopia, né, os procedimentos. Então, são etapas, né, mas tudo passa, assim, pela leitura do material clínico pelo analista que atendeu aquele caso, ele lê o material, não comenta nada, só no final. E tem o corte, né? Que nós, como coordenadores, preparamos os cortes. Até no modelo da Edith Weinberg, eles cortavam, acho que até hoje, cortam o papel mesmo. Só que a gente achou meio complicado ficar cortando os trechinhos, e a gente corta, faz um risco, né? Na página e lê aquele trecho. A partir dali, o grupo vai trabalhar livremente. Daí, Ana, é muito variável. Cada grupo é sabe? Cada grupo vai tendo a sua dinâmica. Mas a gente vai sentindo, né? Quando o grupo já teve várias reações, inclusive surgem coisas contraditórias. Quando a gente assim que já tem vários elementos, a gente procura comentar, né? O que chama mais atenção, como até foi colocado ali, né, nos procedimentos, é mais ou menos a ideia mesmo de fatos selecionados, né? A gente procura sempre compreender o que foi ficando mais em evidência.
Mas é um trabalho assim, como eu procurei destacar mesmo, é muito intuitivo, é mais intuitivo do que intelectual. Então, por isso que varia muito. Então, tem grupos que são mais tumultuados, mais intensos, outros não, ou tem momentos do grupo que são mais serenos, outros mais turbulentos, tudo vai variando. E conforme a situação, a coordenação faz algumas intervenções, a ideia é o grupo que trabalha, tudo é produto do pensamento grupal, a coordenação vai só mais ou menos A coordenação faz estipulando. parte do grupo, né? É, exatamente. E às vezes a gente se pega também muito mais ali como no grupo, como coordenação, e tudo isso vai sendo comentado, tudo é livremente comentado, então assim, não tem uma coisa rígida, mas tem essa sequência, né? De ler, depois o grupo comenta, depois a gente procura pensar hipoteticamente que intervenção você faria, né? Daí cada um vai falando, surgem muitas, né, possibilidades, e depois a gente procura discutir quais teorias estariam implícitas nesse tipo de Isso. intervenção, né? E depois também a gente vai pensando em teorias de grandes autores, as próprias, né, do grupo, mas outras teorias também, e assim, depois volta para outro trecho da sessão. Então, assim, é um dia todo de mergulho. Pois é, isso que eu estava pensando, precisa de tempo. É um Precisa. processo que você precisa dispor de tempo para poder essas fases serem seguidas, que não haja atabalhamento e depois fique só uma catarse, né? É um É, processo que tem um método de trabalho, que é muito no importante. mínimo 8 horas, sabe? Um dia Isso, inteiro de trabalho, sabe? Até pode ocupar o outro dia também. Em alguns congressos a isso. gente fez 3 períodos, né? E é bom quando tem o dia seguinte, porque tem uma noite de sono e de sonhos. Parece no dia seguinte, é muito também legal quando dá para fazer. Agora não está dando, a gente vai fazer no da FEBRAPS em Gramado, mas todos os working parties vão ser só um dia. Eu fiz os outros modelos também, já, né, tive a oportunidade, todos eu acho sempre muito interessantes, mas aí o da microscopia acabei ficando, né, com o Roosevelt, e tem essa metodologia que eu considero muito, Sim, muito fértil mesmo, então varia muito. assim. Então, vamos fechar com Carol, Muito tá? obrigada. Cada Vamos fechar com o Carol, olha só. Eu me É, perdi, acho que fazia tá vendo? tempo que a gente não entrava em Zoom, eu não sei mais botar a mão, não sei mais botar os pés, enfim, entrou um monte de animação. O que eu queria mesmo era caronear essa animação, que é poder ter essa noite aqui, primeira noite científica, dando continuidade aos nossos eventos tão ricos, tão profundos, e essa noite inaugural, não só da nova comissão científica, mas ter aqui com a gente essa amiga Ana Clara Gavião, que é de um privilégio, sim, desmedido, viu, Ana? Você está aqui com a gente. Sempre você sabe disso, que somos amigas de coração, de muita ligação. Agora, eu fiquei, como eu fiz muito esses work parties, eu gosto muito. O Roosevelt, eu acompanho ele onde ele vinha para cá em Recife, ia para as universidades, e sempre eu estava atrás de caçola, deu muita saudade. Então, eu queria alguns realces apenas, porque foi tão bonito teu trabalho, foi tão bem organizado. Eu fiquei aqui pensando, Cristina, cristã. Eita, Carol, travou sua voz. olha aí, tá vendo? Não fui eu, Travou. não fui. A minha internet tá boa, agora voltou. Eu, Voltou. eu tive que mexer no fio, você tá vendo? Tá tudo, essa parte elétrica toda desconectada aqui em casa. Pois bem, Ana, é, foi
privilegiados, nós somos privilegiados da escolha agora, do primeiro grupo, da comissão científica, de Sandra e todos que colaboraram, de trazer você para essa noite inaugural, você aqui em Recife. E para não entrar em alguns detalhes, eu vou lhe dizer só que você me levou a ter um trabalho que talvez vou demorar a dormir hoje, porque eu estou assim, toda entregue a nível de corpo, sonhos e palavras. Eu acho que esse é mais ou menos uma síntese da microscopia e dos trabalhos de Work Party. É levar esse grupo a sonhar, não é? A trabalhar essa parte do corpo, né? Mais primária, mais primitiva, não é? Nesses textos que você citou tão bem, né, que nos acomodou tão bem, de forma tão agradável, de trazer Freud tão vivo, cada dia mais vivo, cada dia que pensa que Freud morreu, que outras pessoas entram, ele aparece dizendo, não, eu estou aqui, ainda estou aqui, e nunca vou sair daqui, tá? Eu fico, assim, muito feliz quando escuto um psicanalista com essa condição metapsicológica rica que tantos e todos têm aqui lutado para caronear até os que mais sabem. Aqui tem a Lírio como professor, como mestre e tantos outros que a gente podia citar. Então, eu fico encantada com essa capacidade que você tem, não só de ministrar uma aula tão ousada, não é? Tão criteriosa, onde você vai ver da clínica vivaz, nessa sua apresentação metapsicológica, a partir dos textos de Freud, mas o que mais me tocou, o que me deixou emocionada, eu estou assim engasgada, foi a saudade. Eu estou nostálgica, tu me deixasse nostálgica, porque você me trouxe muito fortemente Cassorla, que eu me dava muito bem com ele. E ele é assim, muito você. Você, essa doçura, essa meiguice, com formas de falar, não é? Tão expressivas. Me trouxe Davi Zimmermann, que era um outro encantador. Quando você disse, nunca Freud foi tão estudado agora pelos neurologistas, eu lembro de Zimmermann dizendo lá em Gramado, num congresso de psicossomática, né, que eu sempre estou neles, ele dizendo, gente, me escutem, não deixe de acompanhar, né, a neurociência. É o futuro de todos nós, psicanalistas, podermos emprestar o que nós temos para poder receber o que eles têm a nos dar. Então veio o doutor Davi com muita saudade, tá? E veio uma pessoa que é muito pouco citada. E eu vou dar um depoimento, eu já dei uma vez, mas vou dar de novo. Eu vou dar porque ele é muito pouco citada. Eu tenho praticamente todos os livros dele. E o último eu ganhei de presente. Se chama Walter Trinca. Ele é da Sociedade de São Paulo. E ele me faz muito bem. Quem pouco leu Walter Trinca, eu diria, leiam mais. Ele é uma pessoa que é capaz de fazer essa microscopia psicanalítica através de imagens, dos passarinhos que você citou, como o exemplo de São Francisco de Assis. Esses voos que você foi dando com a gente, me levando a sonhar, tá? E que me veio de imediato, os vidros de Walter Trinca. Ele trabalha sonhando, tu sabes bem disso, né? Com esses vitrais coloridos. Então, ele mostra que no momento que a gente está nesse tipo de associação livre, que acaba formando um todo, como a Gestalt, o todo é maior do que a soma das partes, no final dessa brincadeira tão séria, que prova a clínica, o valor do método da associação livre, ele diz assim: eu me utilizo dos vidrilhos, dos vitrais, porque se o vitral está ali numa posição que tem uma luz tal, ele vai ter uma tonalidade. Se eu boto aqui mais escuro, vai ter outra. Então, a sensibilidade dessas três figuras, você me trouxe hoje, e me deu muita saudade, mas precisava também ser uma Ana Clara Gavião, que é de uma sensibilidade rara na juventude em relação a esses três figuras que eu falei agora, né? Mas é interessantíssimo, riquíssimo Walter Trinca, adorei ouvir você falando sobre ele.
E ele me manda o último livro dele, dedicado, dizendo assim: Carolina, nós não nos conhecemos, mas são tão poucas pessoas que pedem e comentam sobre os meus livros que eu gostaria de mandar de presente para você, esse último, porque ele é muito diferenciado. Ele é de uma sensibilidade. Eu queria saber por que que ele é tão pouco trabalhado. O que é que leva tanto a Walter Trinca, com esse nível de sensibilidade, ficar ocultado, talvez, pelo tempo, a idade, que ele não teve essa entrega como outros têm, como você, jovem, já tem, né? Mas ele é fantástico. Você disse que estudou com ele, eu fiquei toda orgulhosa. E ele foi muito amigo do Dr. Roosevelt também. Eles eram É. amigos, trabalharam juntos por um bom tempo. Foram as figuras que eu tive a sorte de conhecer, né? Oh, Mas o Walter Trinca realmente é muito especial. Eu gosto não é? muito dos livros dele e acho que ele, assim, ele ficou muito ativo, com muita produção na universidade, na nossa sociedade. Ele não ficou tão assim Isso, isso. presente, mas quando vai também assim, são trabalhos de muita sensibilidade, Muita, né? grandes mestres aí. Oh, Ana, Eu obrigada escutei pela ele o ano noite. passado, na USP. Eu o escutei na USP, isso. É. Mas, Eu gente, senti. hoje estamos com a hora tão passada. Eu estou, assim, comprometida aqui com a minha função, achando ótima a conversa, não é? Se quer encerrar, Carol? Quer falar alguma coisa ainda Não, mais? não, só agradecer a todos vocês, que foi um prazer imenso. Eu vou treinar de novo, botar a mãozinha, que eu Tá preciso bom. voltar a trabalhar na terra. Então, eu vou agradecer em Obrigada, nome Carol. da sociedade, mais uma vez, Ana Clara. Eu acho que unimos a qualidade do seu trabalho, indiscutível, que todos falaram aqui hoje, com a riqueza para o nosso projeto, não é? Que só falando já, fazendo um adiantamento, o próximo encontro nosso, né, daqui a 2 semanas, que será o encontro clínico, nós teremos Fernando Santana e Jurandir Freire comentando justamente uma sessão de Joana Bandeira. Então, a gente já vai dar início, não exatamente só fazendo uma ressalva no modelo microscopia tão longo e tal, mas assim, é dentro dessa linha de pensamento, não é? Onde a gente substitui uma investigação de dados do paciente pela capacidade de sonhar a Aham. sessão conjuntamente, né? Essa é a ideia, e essa ideia a Jurandir gente vai... Freire ou Jurandir Macedo? Desculpe, desculpa, eu falei Freire, foi Jurandir. Todos os dois são bastante interessantes. Macedo. Macedo de Carvalho. Carvalho, É aliás, uma brincadeira para dizer que todos os dois são muito bem-vindos, viu? sim. Mas me sinto lisonjeado pelo Freire. Mas nós nos sentimos com você também. Nós sentiremos lisonjeados pelos seus comentários junto com o Fernando, que vão abrir aí esses novos trabalhos. Gente, muito obrigada pela presença Boa de noite, todos. parabéns a Obrigada, todos. Ana Clara. Se você quiser dizer alguma palavra, fique à vontade. Só agradecer muitíssimo, viu? Eu fico muito feliz e honrada. Vocês são muito generosos. Para mim é muito gratificante, muito especial estar aqui nesse encontro com vocês. Sabe essa situação de ser a primeira reunião? Fico super honrada. Então, a gratificação foi geral. Todo mundo ficou muito gratificado. Gente, obrigada a todos. Boa noite para todos. Boa Boa noite, boa noite. noite. Obrigado. Tchau, Boa gente. noite. Boa Então, boa noite. noite. Adeus, Boa adeus. noite de sonhos bem sonhados. Merecido. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.